Oi pessoal, aqui é Tânia Durão e eu tô com quem? Denis Mapelli, o gaúcho mais amado do Brasil. Tudo bom, amor? Tudo certinho. Gente, hoje a gente vai falar sobre o método do relacionamento que o Denis desenvolveu. Aliás, o método do relacionamento está aqui, ó, no livro As Cartas Ciganas na Prática, que ele gentilmente, generosamente cedeu e tá aqui explicado. Então quem quiser adquirir o livro é só entrar em contato comigo, tá bom? Então vamos lá, Denis. Como é que foi? Como é que você se inspirou? Como é que foi? Como você criou esse método do relacionamento? Bom, uma das dúvidas, assim, um dos questionamentos que eu sempre tive foi que a maioria dos métodos ele sempre trazia, ou ele sempre espelhava o consulente, ou então, o consulente não, mas a outra pessoa, né, que o nosso consulente vem querer saber, ou vem querer ver como é que está uma situação de relacionamento, né. E o primeiro questionamento que eu comecei a levantar foi o seguinte: eu disse, bom, relacionamentos nós temos de várias formas, nós temos de vários tipos. É relacionamento amoroso, é relacionamento de trabalho, é relacionamento pai e filho, relacionamento de vizinhos, né? Então, o que eu tentei colocar no método foi que essa técnica, esse método, pudesse nos atender não só em relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos, mas em qualquer tipo de relação que a gente possa ter. E o que eu achava o que mais me incomodava em todos os métodos que eu utilizava era que a gente só via o outro, né? a outra pessoa, a terceira pessoa do nosso jogo. Então eu tentei colocar no método, e era isso que eu fui testando e que eu fui fazendo a prática, para que me mostre como está a situação do consulente frente àquela outra pessoa e como está a outra pessoa também, né? Porque a gente sabe, como terapeutas e como cartomantes, que às vezes o problema não está no outro, né? O problema está na pessoa que está sentada na nossa frente. Então, o quanto isso também começa a ser transformador no nosso consulente, né? Eu entendo sempre que o papel do cartomante, o papel do terapeuta é conseguir buscar isso, mostrar isso para o consulente, né? Que ele também tem que mudar, ele também tem que ter uma outra visão, ele tem que ter uma outra percepção no relacionamento. Então, o que eu fiz? Eu juntei alguns métodos, tanto de tarô quanto de baralho cigano, que falava sobre algum tipo de relacionamento. E o que a maioria dos métodos traziam? Qual é que é o sentimento da outra pessoa, o pensamento da outra pessoa, a intenção da outra pessoa. E eu acabei então colocando no método o que está no pensamento, tanto do consulente quanto da outra pessoa. O que um pensa do outro, né? O que um pensa do outro, isso. Então, quando a gente pega o método, por exemplo, a gente não pode, né, ficar com aquela dúvida, mas ele está pensando isso. Sobre outra situação, outro problema da vida dele. Não, o método é focado na relação entre essas duas pessoas. Então é o que o Denis pensa a respeito da Tânia, por exemplo, nesse momento. E o que a Tânia pensa a respeito do Denis também. Além do pensamento, então, tem a carta que nos indica também qual é o sentimento, né? Eu tenho o pensamento, o que lá dentro mesmo eu sinto, né, e o que a outra pessoa sente por mim, e por final, nessa avaliação geral, qual é que é a minha real intenção, né? Eu posso ter um pensamento bom, eu posso ter um pensamento positivo, eu posso querer ficar com essa pessoa, eu posso ter um sentimento extremamente nobre por ela, mas na real eu não quero mais, né? Então isso a intenção nos mostra, né? Junto, eu pensei no seguinte: não adianta só a gente refletir sobre isso, eu tenho que saber também o que está de negativo nessa relação. É o que tem que ser trabalhado nessa relação. O que pode melhorar na relação. O que pode melhorar na relação, né? Porque mesmo às vezes algum dos lados querendo terminar, por exemplo, ou querendo mudança, querendo transformação, eu tenho que saber que tipo de transformação é, né? Para pelo menos nortear, para a gente dar o norte para o nosso consulente. Então o método mostra também o que tem que melhorar, o que está de negativo, o que está complicando essa relação. E por último, o método mostra para nós também
Qual é o futuro dessa relação? Como é que se desenrola essa relação? O que a gente tem pela frente? Desde que melhore, desde que siga aquela, né? Isso aí, porque isso acontece, né? Às vezes a gente faz a leitura, né? A gente consegue ter todo o desenho, ter todo o filme, como a gente fala muito, né? Que o filme passa na nossa cabeça e a gente só interpreta, né? Para o nosso consulente. Daquele desenho que a gente teve, aquilo que foi espelhado para a gente, seguindo isso, trabalhando essas questões negativas, trabalhando isso que tem, o que tem que melhorar. Às vezes só desarmar, né, já melhora o relacionamento, só, né, a qualidade. Desarmar, isso. E por incrível que pareça, assim, as grandes, a maior prática que eu tenho com o método do relacionamento é o consulente que tem que melhorar e é o consulente que tem que mudar. E eu tenho usado muito o método do relacionamento nas minhas consultas, e o que o Denis está falando quem está ruim na relação é o consulente, não é o outro. O outro vai refletir, é o reflexo do comportamento do consulente, né? Então foi muito bacana, Denis, o que eu mais gostei, para a pessoa se ver. Olha como eu estou agressiva na relação, olha como eu que me afasto, olha que eu inviabilizo, né, essa relação. Então é fabuloso isso, né? E uma das coisas que as pessoas acabam me perguntando também, para quanto tempo, né, é esse futuro do relacionamento, é essa leitura que a gente acaba fazendo. Eu no método, eu sempre estipulo, né, que tempo que eu quero. Então eu sempre trabalho com um tempo de 6 meses, às vezes a pessoa pede para mim, Deus, mas aqui 5 anos, será que isso não pode mudar? Gente, 5 anos é muito tempo, né? É muita coisa que acontece na nossa vida, é muita transformação que acontece, e eu acho muito vago a gente trabalhar e não me traz segurança isso. Então, eu sempre trabalho com esse período de 6 meses, né, pela frente, de como é que vai caminhar essa relação aí. Tá? O que eu pontuo muito com o meu consulente também é a questão do livre-arbítrio. Né? Tudo que nós estamos vendo agora, o que nós estamos trabalhando agora, o jogo está nos mostrando isso, mas o livre-arbítrio de cada pessoa, ele tem que ser respeitado. E a gente sabe que às vezes o consulente volta daqui uns 3, 4 meses, vamos para o método do relacionamento, aparece o mesmo desenho, né? Aparece o mesmo jogo. Então a gente começa a perceber o quanto que essa pessoa talvez não trabalhou ou não quis mudar, né? Ou então a outra parte não está mais afim, não é essa mais a conexão que existe entre essas duas pessoas. Mas é um método que ele acaba me surpreendendo às vezes, né, como cartomante também, porque eu utilizo ele em N situações, né, em problemas de trabalho, relacionamento de trabalho. Eu e meu chefe, a gente está com um problema, o que vai acontecer? Eu uso o método do relacionamento. Vamos ver o que cada um está pensando. Vamos ver qual é que é a intenção de um com o outro. Então, tudo isso eu acabei sintetizando no método. Foram alguns testes, foram alguns meses que eu fui trabalhando isso, até eu ter uma segurança de que, bom, o método funciona. E quando a gente desenvolve um método, a Tânia tem método sim ou não, que eu utilizo demais assim também. O que acontece? Chega a ser ridículo, não dá nem pra fazer porque é tão bobo, né? Assim, não. Mas qual é que é a minha preocupação? Para eu utilizar um método, eu tenho que ter segurança nele. Eu tenho que estar seguro. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos, quando eu dou curso, para as pessoas que acabam estudando comigo? Testa e pratica. Testa e pratica e vê o retorno disso, né? Vê a resposta disso, para tu acabar fazendo as conexões necessárias para a gente ter uma leitura objetiva, uma leitura clara e principalmente uma leitura que passe uma segurança para o nosso consulente também, tá? Mas ele é fantástico, ele é bom. Vocês vão ver agora, gente, o Denis vai mostrar aqui pra gente. Você quer botar qual relacionamento? Não esquecendo, tá? Método do relacionamento, capítulo 5 do livro da Tânia Durão, tá? As cartas ciganas na prática. E assim, a Tânia Durão, ela foi meio cruel no momento que a gente estava conversando sobre o método do relacionamento para ela trazer no livro dela, porque como o livro traz situações práticas para a gente exercitar isso, e reais, que eu estava com medo de fazer essa situação real, né? O que aconteceu? Quando eu
eu tava passando, né, e conversando com a Tânia a respeito do método, eu disse, Tânia, usa um exemplo, né? Pensa num exemplo aí e joga. Então tá bom, eu quero que você faça então um teste. O que o Denis pensa a respeito da Tânia? Olha, como é que eu sou mazinha, né, gente? E é incrível assim como o método foi extremamente preciso e claro, sabe? Claro. Então, o método está no livro, extremamente explicado, assim, eu acho que ele está de um fácil entendimento, né? E é um método simples para ser utilizado, tá? Então, usem, que o Denis agora vai explicar na prática. Usem. Escolha, Denis, quem você quer. Eu vou virar aqui. Onde é que vira aqui, né? Ai, Jesus. Por que ele não tá virando, Denis? Ela tá batendo foto, eu acho. E como é que vira? Será que é aqui que vira? Gente, desculpa. E agora? Não tem onde virar, Denis? Não tem. Então eu vou fazer assim, é o jeito. Tá ok. Vamos lá, o que acontece? Relacionamento de quem a gente vai ver? Meu, seu de novo, pronto. Então vamos lá. Meu consulente, então, ele fala a respeito do que a gente vai acabar visualizando, ou o que a gente vai acabar tirando aqui na leitura, tá? Então, o que eu faço? Intenciono sempre, né, as duas pessoas, se o consulente está comigo, eu peço para ele embaralhar, e depois eu realizo o corte normal, tá, para fazer a abertura, tá? Faço o corte e o que acontece, ó? Eu tiro uma carta. Para mim, desse lado sempre vai ficar o meu consulente, meu lado esquerdo, sempre o meu consulente, e no lado direito a outra pessoa, tá? E aqui abaixo, nessa linha de baixo, traz para nós qual é o desenrolar dessa relação aí. Então, o que acontece? As duas cartas, pensando Denis do lado esquerdo, Tânia do lado direito, tá? As duas colunas, a primeira linha das colunas das duas pessoas sempre vai trazer pensamento. Pessoal, uma dica assim, ó, pensem sempre que o que está na cabeça está lá no pensamento, tá? Então, quanto mais para cima, mais no pensamento, mais na cabeça, tá? O que o Denis pensa a respeito da Tânia, tá? E o que a Tânia pensa a respeito do Denis. Qual é que é o sentimento do Denis pela Tânia? Qual é que é o sentimento da Tânia pelo Denis? Qual é que é a real intenção do Denis com a Tânia e a Tânia com o Denis? Nessa coluna central, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que está de negativo, aquilo que precisa ser trabalhado para o relacionamento ficar melhor, tá? E aqui embaixo o desenrolar dessa relação. Nos próximos 6 meses, Nos né? próximos 6 meses, isso. Então, o que acontece? Um exemplo aqui, então, né? Às vezes as pessoas olham e dizem, meu Deus do céu, saiu só carta pesada, né? Saiu nuvem, saiu urso, saiu a foice, a montanha. Ai, Jesus. Peraí. O que a gente tem que pensar? O que a gente vai ter que avaliar sempre em qualquer... Isso não só no método do relacionamento, espero que vocês estejam vendo. Mas em qualquer método que a gente utiliza. Pessoal, para isso tem um estudo e para isso tem o nosso desenvolvimento amplo na visão e na interpretação das cartas. Sim. Né? Então, o que acontece? Qual é que é o meu pensamento junto à Tânia? A Tânia sempre vem com uma instabilidade pra gente, tá? É uma loucura quando tu acha que tu terminou um evento com ela, ela já te chama num canto e te diz o que tem no próximo ano, o que ela já tá pensando. Então sempre tem uma quantidade extremamente grande de ideias vindo da parte dela e que às vezes ela atormenta a cabeça da gente. Atormenta todo mundo. Ainda põe todo mundo pra trabalhar. Sentimento da Tânia que eu vejo. Uma mãezona que não quer perder a cria, tá? E tem outra coisa também que eu vou falar. A Tânia é extremamente ciumenta com as pessoas, certo? Então, a melhor carta que mostra ela aqui é essa. O que acontece com o sentimento do Denis? O que eu vejo muito nessa carta aqui da montanha, tá?
É a cobrança extrema que a Tânia tem para que eu escreva o livro, que eu publique alguma coisa. Então ela me traz muito desafio, certo? A Tânia, ela é uma pessoa que nos provoca o desafio, que nos provoca para a gente sair da zona de conforto. Então o que acontece? Com todas essas informações que ela traz, que às vezes embaralha a cabeça da gente, é um desafio extremamente grande, né? Uma montanha extremamente grande que a gente tem para conseguir lidar, tá? O sentimento da Tânia, de novo, vem a mulher, ela é emotiva, ela é extremamente coração, mesmo a gente falando profissionalmente, a gente sabe que às vezes ela esquece da razão e vai mais pelo sentimento mesmo, né? Pelas emoções, né? Ela vem com aquele lado coração dela, tá? E nas intenções, o que eu vejo? Tudo bem, Tânia, tu me derrubou um monte de coisa na minha cabeça, agora nós vamos ter que triar isso. A gente vai ter que organizar, né? Não é que eu queira cortar. Se eu quisesse cortar, um exemplo bom aqui, ó. Às vezes vem a foice aqui, então esse relacionamento vai ter que cortar. Vai ter que ser terminado, né? Vai ter que acabar a minha relação com ela. Por que eu vejo que isso aqui não acontece? Pelo meu desenrolar aqui embaixo. Entendeu? Se eu tenho foice aqui, término. Eu teria que ter término aqui embaixo também. Também. Boa, Denis. Certo? Eu teria que ter término, eu teria que ter um caixão aqui embaixo dizendo que essa relação vai terminar, isso não vai evoluir. Alguém vai ficar magoado com isso. Alguém vai ficar mal com essa situação. Então, sempre jogo pra mim é contexto. Sim. Tá? Sempre. É o contexto geral que eu tenho. Tá? A Tânia comigo, o zelo e o cuidado que essa mulher tem com a gente. Certo? Todo esse cuidado, todo o zelo. E eu vejo muito o jardim com a Tânia agora aqui. Ela planta semente pra gente. Né? Essa confusão que ela bota na cabeça é isso. Ela larga uma semente, uma pulga atrás da tua orelha, que é pra tu colher todo esse teu trabalho, tudo isso que tu tá pensando. Tá? O que a gente tem que trabalhar? Tá? O que eu acho, vendo essa colocação das cartas aqui, a parceria que falta pela distância que nos separa. Como a gente poderia voar mais alto, como a gente poderia fazer outras parcerias, como as coisas poderiam fluir mais. Se a gente morasse na mesma cidade. Se a gente estivesse um pouco mais perto. Também não sei se a loucura não seria demais também. Seria, tá? Então o universo faz as coisas muito, muito certas. Tá? Junto com a questão toda dessas parcerias, né? O quanto que faltava também a gente ter um espaço junto, entendeu? Pensar nisso, um espaço para atender, um espaço para a gente tocar em frente novos projetos, isso. Só que nós dois não deveríamos ser tão coração. Tá? Se é para a gente falar do lado profissional, a gente tem que esquecer o coração e trabalhar mais a questão da razão. Sim. Tá? Por fim, o que acontece? Ainda podem vir algumas situações que vão manter nós dois com alguns empecilhos, né? Eu tô lá na ponta, né? Eu tô lá e tu tá no meio. Então tem essa distância, mas a distância do trevo a gente abrevia ela dando um pulo um na casa do outro. Um na casa do outro. Então sempre o trevo são situações que a gente consegue resolver. O cavaleiro e o sol não teria melhor, né? Aqui é a cruz, a cruz. É a cruz, desculpa. O cavaleiro e a cruz, eu vejo o seguinte. Tudo pode acontecer. O cavaleiro traz isso, essa proximidade. O cavaleiro, ele traz todas essas coisas muito rápidas acontecendo, né? E a cruz, ela acaba contextualizando tudo isso, trazendo com que essa relação dá certo, só que é uma relação que ela é difícil de ela ser mais afinada por todos esses desafios que a gente tem. Né? Poderíamos ser grandes vitoriosos juntos, sim, com certeza, né? Mas o que acontece? O que isso aqui traz pra gente que, por que não vai acontecer essa conexão vitoriosa? É a gente trabalhar o que tá aqui no meio do jogo, entendeu? Se nós não fôssemos tão emocionais, amorosos, se a gente tivesse essa proximidade e esse espaço junto e ficássemos coladinho no um no outro, ninguém segurava a gente, o mundo era nosso. Não ia dar tão certo, eu acho,
do que como está agora. Quase um casamento, né? Que é o coração, a casa e o espaço, voando junto, né? No espaço aí. Então, assim, ó, o método, uma sequência, ela acaba respondendo a outra, né? Então, a minha intenção qual é? Tudo bem, eu quero cortar, eu tenho que fragmentar algumas coisas, eu tenho que peneirar algumas ideias, mas é uma relação que não se termina porque eu não tenho mais cartas de término, eu não tenho mais cartas de sofrimento, de rancor. Não tem cobra, não tem rato, né? Então, é uma das formas que eu utilizo o método, né? E é uma relação, mesmo não sendo uma relação afetiva, né, de casamento que nós temos, mas é quase um, né? Mas é quase um, Eu sempre digo que a Tânia acaba sendo a grande irmã que eu tenho aqui, né, e essa é a conexão que a gente faz e essa é a visualização que a gente acaba tendo junto ao método, né? Que longe é um lugar que não existe, não, né, gente? Nunca existe. Quando existe, ainda mais coração saiu aqui, onde tem carinho, tem afeto, tem amor, tem ternura, né? Então a distância vence qualquer batalha. Isso. Né? Então, gente, se vocês quiserem aprender, também tá aqui, ó, As Cartas Ciganas na Prática, capítulo 5, é o método do relacionamento, tá? Isso aí. Brigadão mesmo. Não preciso dizer que eu te amo. Que as cartas já disseram, né, gente? Então, ó, beijos, obrigada por assistir. Beijos.